Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde a todos. Conforme eu havia combinado nos últimos minutos da última aula que passei para vocês, eu vou aqui complementar o conteúdo que ali está posto, beleza? Lembrando que aquela aula que foi nesse momento apresentada a vocês, nesse momento foi colocada à disposição de vocês, ela compreende as aulas da semana passada mais as aulas desta semana, voltadas especificamente para as turmas do quinto ano, seja da tarde, seja da noite, certo? E assim estamos aqui fazendo jus a uma solicitação, inclusive, que foi encaminhada pela turma do quinto VA, que por conta de problemas que tiveram com o aplicativo Zoom, e eu também tive, certo? Eu também tive, pessoal, confesso a vocês, posso até contar rapidamente aqui para vocês, foi uma situação bem curiosa. Uma dada noite, certo? Eu fiquei acordado, em torno de uma quinta-feira, um dia que geralmente eu não tenho aulas na faculdade, no centro, universitário não tenho. E é um dia que eu utilizei para fazer o quê? Para descontrair, assistir outra coisa, assistir uma série. Aí eis que chega uma mensagem, por volta de 2h30 da manhã, e dizendo que houve uma compra de em torno de R$ 324,76 de papel de parede do Google. Aí foi uma coisa extremamente inóspita e tão estranha, mas tão estranha essa transação, para vocês terem uma ideia, que o próprio banco, o aplicativo do Banco do Brasil entrou em contato comigo. Mandaram uma mensagem pelo aplicativo perguntando se eu reconhecia aquela conta, se eu reconhecia aquela compra. Bem, aí não teve outra alternativa. Entrei em contato com a agência, certo? E lá foi dado uma baixa no cartão de crédito, de modo que acho que daqui a uma semana, inclusive, eu vou ter que ir até o banco para ir atrás do outro cartão. Porque nesse mesmo dia que eu dei baixa no cartão de crédito, eu já entrei com um pedido de outro cartão. E de modo que o cartão do Banco do Brasil eu estou utilizando o antigo, mas apenas para compras, digamos assim, locais, certo? Porque compras online eu já não posso fazer com ele, certo? Somente quando vir o outro cartão, aí sim eu posso fazê-lo. E a suspeita é que seja do Zoom mesmo. Agora, infelizmente eu tive que baixar novamente, porque não sei se os colegas sabem, mas esse ano eu fui alçado, inclusive a pedido da professora Maísa, como coordenador do curso de Serviços Jurídicos e Notariais. Maísa me antecedeu e sugeriu meu nome e eu aceitei, um pedido da professora. E as reuniões da reitoria do centro universitário é pelo Zoom. Então, querendo ou não, eu tive que baixar esse aplicativo, para essa finalidade. Agora, se porventura os colegas quiserem uma aula ao vivo, assim eu daria um jeito de fazer também aqui pelo YouTube, certo? Mas aí fora o YouTube, se tiverem outra sugestão de outro aplicativo, também estou à disposição, tá? Mas de todo caso, fica aqui firmado o seguinte compromisso. Vai ser encaminhada a aula, certo? Agora, essa aula vai complementar a aula anterior e, desse sentido, dessa forma, o que vai acontecer? Caso tenham dúvidas, enviem mensagens, seja para esta videoaula, tá? Seja para aquela videoaula, que assim eu haverei de entrar nas videoaulas e vou responder a vocês, tá? Tirem suas dúvidas, certo? Do mesmo jeito que em sala de aula, não saiam da vistoria, não deixem de assistir o vídeo sem
pontuar as dúvidas que vocês tenham, seja sobre a aula, seja sobre alguma coisa que você estudou, que você leu, que você acompanhou, tá? Contribuam também para que a aula seja extremamente produtiva, certo? Isso é um pedido que eu faço de forma bem pontual e bem determinante para vocês, certo? A informação de vocês é de suma importância para mim, e as críticas também, tá? Mantenhamos esse contato e mantenhamos esse ato de união entre nós, entre professor e alunos, certo? Sempre. Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, nós vamos hoje falar, nesse complemento de aula, das inconstitucionalidades, que são atos incompatíveis com o que manda o texto constitucional, certo? Está inclusive aqui presente, né, inconstitucionalidades, tá? E vamos falar fundamentalmente das principais inconstitucionalidades, certo? As principais, aquelas que são mais visíveis, são mais latentes, são mais estudadas, são mais analisadas nos livros, artigos, certo? Aquilo que é mais, inclusive, cobrado na OAB, cobrado em concursos. Esse é o nosso foco aqui, presente, constante com vocês, beleza? E nesse sentido, uma coisa que talvez chame um pouco a atenção de vocês é quanto às possíveis inconstitucionalidades de atos que o presidente da República assim faz, assim exerce, né? Isso é uma coisa que eu vou deixar para discutir na próxima aula, porque aí é uma visão que nós temos que tratar e travar para entender inclusive o direito nesses atos, para entender as possíveis inconstitucionalidades nesses atos. É necessário avaliar também o contexto político, certo? E aí a discussão é grande. O direito por si só já vai ser grande, a discussão. Ali o direito com o conteúdo de ordem política, aí você vai ter um arcabouço de ideias um pouco mais aprofundado, né? Então, por esse motivo, eu vou deixar para que assistamos e assim conversemos sobre isso na próxima aula, tá bom? Bem, nesse sentido, nós haveremos de estudar as primeiras, digamos assim, constitucionalidades, certo? Sendo que a primeira delas vai ser a inconstitucionalidade por ação ou por omissão, certo? Uma é por agir, mas esta ação é incompatível com o que dispõe a Constituição Federal, certo? E, por outro lado, a inconstitucionalidade por omissão vai ser justamente a inconstitucionalidade que diz respeito ao não agir, certo? Você deveria, enquanto agente público, agir, mas não tomou as devidas iniciativas, as devidas precauções e assim não fez jus a uma atuação digna, né? Podemos assim taxar nesses termos. Bom, na inconstitucionalidade por ação, como eu disse a vocês, é o atuar, é o agir, mas que acaba de certa forma ferindo preceitos de ordem constitucional, tá? Quando um processo, por exemplo, legislativo, estadual, que vise fazer melhoramentos no sistema penitenciário. Só que esses melhoramentos que eles pretendem fazer inclui, digamos, trabalhos e jornadas de trabalho para aprisionados que percorrem as 14 horas. A ideia é que, conforme eles trabalhem mais, eles diminuam mais o tempo de cadeia. Não é uma má ideia do ponto de vista humanístico, certo? Não vou dizer garantista porque isso não chega a ser tão garantista. Mas do humanístico é uma boa ideia, certo? A pessoa trabalha e, como recompensa do seu trabalho, recebe uma gradação de pena, né? E sendo que, digamos que dentro dessa ideia, não seria estendido para qualquer crime. Pelo menos pedófilos, estupradores, assassinos, membros de organização criminosa estariam fora. Agora, quem cometeu pequenos furtos, quem é réu primário a depender do crime, teria essa benesse. Só que aí vai contrariar uma coisa. 14 horas é um regime de trabalho duro demais, certo? Que, num contexto trabalhista, é quase que uma semi-escravidão, né? 14 horas diretas.
Então isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, traria uma discussão muito interessante, mas uma coisa já estaria, de certa forma, bem clara. Seria inconstitucional essa ação, essa lei, esse projeto de lei por si só já seria, né? Por conta das horas. Porque já que ele está trabalhando e ele vai receber uma recompensa por esse trabalho, isso seria incluso em elementos de lei e ordem trabalhista, pelas horas trabalhadas e pelo que ele, consequentemente, teria de benefício pela hora de trabalho. Então, nesse ponto, nós teríamos uma inconstitucionalidade por ação. A lei, que é a ação, abordando um conteúdo de ordem inconstitucional. E ainda tem um detalhe nesse ponto que é interessante, que aí vai de encontro dessa inconstitucionalidade por ação também. É o fato de que essas horas de trabalho são definidas por qual lei? CLT, que é uma lei federal. Uma lei estadual regendo horas de trabalho, ainda que seja nessas circunstâncias, mas regendo regras de trabalho no lugar da CLT, né? Seria um contrassenso grande, lei federal batendo de frente com lei estadual. E quando isso acontece, a prevalência da lei federal. Portanto, eu teria uma inconstitucionalidade por ação nesse sentido, né? Uma inconstitucionalidade por omissão. Digamos que os ex-guardas da Sulcan, eles recebam uma aposentadoria assegurada por lei pelo tempo que trabalharam e pelas doenças que acabaram sendo afetados ao longo do trabalho que desenvolveram, né? Ingressaram com esse pedido judicialmente, certo? Foi esse pedido julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal como válido, como constitucional. Só que o STF condicionou essa pensão à edição de uma lei que regulamente o quanto que vai ser dado a essas pessoas, a data, tá? E principalmente se essa pensão vai se estender para filhos, netos, ou vai se estender somente aos filhos, ou se porventura vai se estender somente a essas pessoas que trabalharam, né, durante toda a sua vida. É isso que vai ser definido. Só que o que acontece? O Congresso não toma as devidas iniciativas e a lei não é editada. Ou seja, quem deveria cumprir com a sua função constitucional de elaborar as leis não cumpre, não age, se omite, e nesse jeito não restaria outra alternativa a essas pessoas senão ingressar com uma ação de inconstitucionalidade por omissão para obrigar o Congresso Nacional a editar uma lei que regulamente um direito adquirido, que ele já tem, assegurado lá por conta do que diz o artigo 5º, inciso 29, a linha D, eu acho que da Constituição Federal. Não sei se é esse dispositivo mesmo, mas creio que seja, né? Como você já viu, professor de vocês, alguns dispositivos a gente lembra, outros nem tanto, né? Mas está lá, sim, o direito adquirido como uma garantia fundamental que tem que ser assegurada. Nesse caso, nesse exemplo, precisa da lei para assegurar isso. Precisa. Tá? Há necessidade da lei. Bom, nesses termos, creio que estejamos saturados, né? Porventura, já disse, repito mais uma vez, certo? Se houver alguma dúvida, encaminhem a dúvida, seja por telefone, pelo WhatsApp que vocês têm, certo? Que eu já coloquei à disposição de vocês, seja por meio do YouTube, seja por meio do dispositivo que tem dentro do aplicativo, que é de você enviar perguntas, enviar mensagens, tá? Façam isso na aula anterior e podem fazer isso por aqui também, certo? Conto com o apoio e a colaboração de todos. Por outra certa, né, vamos ter a inconstitucionalidade material e formal. Inconstitucionalidade formal é vício de forma, certo? É quando a forma não é respeitada. Seria, por exemplo, se uma lei, um projeto de lei, melhor dizendo, não passasse pela CCJ, fosse direto para apreciação do Pleno da Câmara dos Deputados ou até do Senado Federal.
Isso é inconstitucionalidade por forma, tá? Seria o caso, isso seria até mais grave, diga-se passagem, digamos que uma emenda constitucional tivesse o mesmo trato de uma lei ordinária. Também seria um vício absurdo, porque emenda tem uma tratativa diferenciada, como nós já sabemos, de emendas à Constituição, não é? Votação bicameral, 2 turnos em cada casa. Se isso não for respeitado, não é? Você tem um vício de forma também, certo? Ou, se eu tiver, por exemplo, medida provisória editada pelo presidente da República, que tão logo ingressa no ordenamento jurídico como lei, ela não é votada pelo prazo de 3 meses estabelecido na Constituição Federal, certo? Para verificar se vai se tornar lei ou não, e continua em vigência. Continua. Sem maiores problemas. Não perdeu a vigência, ela continua sendo utilizada, sendo assim contemplada, cortejada. Isso é um vício de forma dessa natureza. Tá? E por outro lado, os vícios de ordem material é quando eu vou ter, sem sombra de dúvidas, a matéria em si que não corresponde ao que a Constituição diz. Essa questão das horas que eu falei anteriormente é um vício de matéria, certo? Um Estado que, de uma certa forma, estabeleça um regime aí de trabalho forçado também, qualquer que seja ele. Constitucionalidade, com um crivo aí no artigo 5º, inciso 42, a linha B, certo? A instituição da pena de morte por qualquer Estado, também vício de matéria, certo? Isso tudo vai ingressar dentro do processo constitucional, porque você vai ter um rito a seguir para estabelecer ações diretas de inconstitucionalidades, né? Seguindo o rito que está previsto na lei que assim regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade, e dessa forma, então, uma vez seguindo aquele rito, você usa de um elemento bem instituinte do processo constitucional e dessa forma busca a impugnação da lei e do ato assim publicado, assim verificado. Beleza? Bom, pessoal, nós teríamos uma outra inconstitucionalidade para ser analisada, que é a inconstitucionalidade por ordem do real ou total, certo? Mas eu vou não só explicar ela, na próxima aula assim eu farei. Não vou só explicar ela, como vou trabalhar com vocês outros dispositivos de ordem legal que diz a respeito a essa inconstitucionalidade, tá? Outras leizinhas que vão bater de frente no sentido positivo de analisar essa forma de inconstitucionalidade e como isso deve ser tratado legalmente. Tá? Nesse sentido eu deixarei para a próxima aula. E assim sendo, com isso, contempla-se as aulas dessa semana, com esse vídeo, com essa aula aqui apresentada a vocês. Espero que esteja do agrado de todos, tá? Essas aulas assim apresentadas, certo? Como já disse, quaisquer dúvidas estou à disposição de todos para saneamentos e acabei repetindo a palavra, e demais correções de curso, né? Professor, gostaria de um ponto a mais, gostaria que o senhor explicasse alguma coisa a mais, estou à disposição, certo? Preciso, consequentemente, desse apoio de todos, certo? Para que assim eu possa, inclusive, ter condições de ajudá-los, né? De contribuir com o desenvolvimento de vocês. Assim sendo, uma excelente tarde a todos, uma excelente noite a todos, para minha pranteada turma também do 5º NA, para os nobres colegas do 5º VA, e assim então encerra-se as aulas dessa semana. Meu muito obrigado, assistam, contemplem, tirem suas dúvidas, façam as críticas pontuais que acharem que tem que fazer, e dessa forma, por gentileza, me informe para que assim eu possa melhorar o conteúdo com vocês, ou quem sabe permanecer, certo, de acordo com aquilo que vocês acharem conveniente. Um abraço a todos, tenham uma excelente semana.